Vamos lá, meninos. Então, fisiologia humana, sistema digestório aí, né? E vamos aqui com os conceitos básicos aqui, ó, de nutrição. Fechou? Então, nutrição, ó, começando o sistema digestório aí, bom dia para todo mundo. Vamos que vamos, né? Adiantar nossa vida aí. Meninos, hoje tem uma aula minha, porque às 14h30, viu? Nós não tivemos aula semana passada e aí ela tinha ficado para quinta-feira. Aí a gente remarcou para hoje à tarde às 14h30, tá? Não esquece desse não, nesse mesmo link. E aí hoje às 14h30 a gente continua também aqui, né, a fisiologia humana. Ok? Então bora lá continuar, começar aqui nossa vida aqui. Hoje tem aula do Nelson? Ué. Então eu tenho que ver com o Clóvis, porque o Clóvis marcou hoje para minha aula às 14 horas, 14h30. Eu vou ver com o Clóvis aqui então, o lance da nossa aula então, porque tinha uma aula nossa hoje às 14h30. Eu vou ver com o Clóvis aqui e falo para ele mandar no grupo aí para vocês, tá? Porque já estava marcado desde a semana passada. Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui e aí eu peço para o Clóvis avisar vocês no grupo aí. Fechou? Então vamos. Nutrição, capacidade de sintetizar ou adquirir alimentos. Ó. Então tá aí, né? Nutrição. E aí a gente, como somos o quê? Né? Organismos heterótrofos, né? Nós animais, nós vamos precisar muito dessa nutrição aí para sobreviver. É assim que a gente consegue nossos alimentos aí. E aí, de acordo com a nutrição, ó, você tem a nutrição autótrofa, que é aquela que vai ser feita aí pelo quê? Pelas plantas, pelas algas, né? Através da fotossíntese. Ó. Então, autótrofo seriam os organismos aí capazes de produzir seu próprio alimento, né? Olha, o slide não está abrindo aí não, meninos? Confere aí para mim, por favor. Espera aí, então. Show. E agora? Não conseguiu, não? Eita. E agora? Beleza, então? Então vamos começar aí. Então, ó, nutrição, capacidade de sintetizar ou adquirir o próprio alimento. Beleza. E aí, tipos de nutrição? Autótrofa, heterótrofa e mixotrófica. Autótrofa seria aquela o quê? Nutrição em que o indivíduo produz seu próprio alimento, né? E o mais comum
a gente já até viu que seria através da fotossíntese, né? E aí o que que acontece? Comum de plantas e também de algas, né? Que elas vão produzir seu próprio alimento. Bactérias também, né? É capaz de produzir seu próprio alimento aí. Lembrando que a fotossíntese bacteriana, né, é diferente da fotossíntese vegetal, vocês lembram bem. A diferença é que as bactérias aí não usam o quê? Clorofila e podem usar, além de água no processo de fotossíntese, as bactérias também podem usar aí o quê? Gás sulfídrico e podem usar aí também o quê, né? Hidrogênio puro. Mas o que acontece? Fazem fotossíntese. E na nutrição autótrofa também tem a quimiossíntese, né? O que é a quimiossíntese aí? Vai ser a produção de o quê? Vai ser a produção de alimento a partir aí o quê, né? De energia extraída de reação química. Então o cara vai lá, faz o quê, né? Uma ação aí o que química, e aí a partir dessa ação química, dessa reação química, extrai energia para produzir seu próprio alimento. Lembrando que os indivíduos o que quimiosintetizantes vão ser somente, né? Os indivíduos quimiosintetizantes são somente as bactérias aí que vão fazer isso. Nutrição heterótrofa é aquela nossa, ó, que vai ser essa aqui, né? Que a gente o quê? Não consegue produzir nosso próprio alimento e aí a gente tem que o quê? Comer, né? Então o animal come, ó. O que o animal vai fazer? A alimentação. O animal ou ele come através do tubo digestório ou as suas células comem, né? Através da fagocitose e através da pinocitose. Então, ó, animal tem alimentação, justamente porque é heterótrofo, né? Não consegue aí produzir seu próprio alimento. Então ele precisa conseguir esse alimento aí, né? E ele vai conseguir o alimento, né? Através aí, né? Da nossa o quê? Da nossa habilidade de caçar, da nossa habilidade aí de o quê, né? De ter relações ecológicas a partir do momento em que a gente consegue o quê, né? Adquirir esses nossos alimentos aí. Fechou? Então, heterótrofa quer dizer que não produz seu próprio alimento e aí a gente vai precisar desse alimento aí através via alimentação. E nutrição mixotrófica é aquela feita pelas algas, né? Existe um grupo de algas chamado Euglenophycia. Essas algas euglenophycias, o que que elas vão fazer? Essas euglenophycias, quando tem luz, elas realizam fotossíntese. Aí produzem o seu próprio alimento. E quando não tem luz, elas deveriam o quê, né? Morrer de fome e não o quê? Não sobreviver. Mas aí as algas mixotróficas, né? Que são as euglenophycias, na ausência de luz, elas conseguem se alimentar via o quê? Via detrito. Elas são detritívoras. Então, quando não tem luz para elas realizarem fotossíntese, o que elas fazem? Elas vão lá, alimentam-se de detrito e passam a ser detritívoras, né? Elas conseguem sobreviver no alimento, no ambiente, né? Com alimento aí na forma de detrito. Então, elas passam a ser detritívoras. Então, dentro da capacidade aí o que de nutrição, ó, você tem a autótrofa, que pode ser o que fotossintetizante ou quimiosintetizante. Você tem a heterótrofa, que é através da alimentação. O indivíduo tem que conseguir o alimento dele em si. Lembrando, né, que os animais vão adquirir muito essa capacidade de alimentação, ó, de adquirir o alimento através aí, né, das relações ecológicas ou da habilidade dele de se deslocar dentro do ecossistema, conseguindo os alimentos aí para ele sobreviver. O outro grupo também que tem nutrição que é heterótrofa são os fungos. Né? Lembrando aí dos fungos, o que os fungos vão fazer? Eles vão se alimentar basicamente aí também o que, né, de detrito. E acabam aí também o que, tendo uma nutrição heterótrofa, né? Lembrando que os fungos, a nutrição heterótrofa deles é através de quê, né? É através do processo de o quê? De nutrição heterótrofa por absorção. Então, ó, o fungo primeiro ele vai produzir a enzima digestória, lançar para fora do seu corpo, digerir os nutrientes e depois absorver esses nutrientes. Né? A gente chama essa nutrição de heterótrofa por absorção. Então ele vai pegar os nutrientes aí o que digeridos, né, a partir aí do processo, né, de absorção. E nós animais não, né? Nós vamos ter o sistema digestório, e o sistema digestório nosso vai ser importantíssimo porque a gente vai ingerir o alimento. Nós animais somos o que? Heterótrofos por ingestão. Nós vamos comer. Se a gente não come, as nossas células comem para a gente, né? Elas vão lá capturar o alimento e jogar o alimento para dentro da estrutura celular. E a gente tem a nutrição mixotrófica, que é a nutrição que é mista, né?
que aí é feito pelo quê? Pelas algas euglenophícias. Se tem luz, ela faz fotossíntese e produz seu próprio alimento. Se não tem luz, né, deveria morrer de fome, mas aí ela se adapta, na ausência de luz, a se alimentar de o quê? De detrito. Ela passa a ser detritívora e alimenta-se aí o quê, né? De matéria orgânica em decomposição. E aí mixotrófica seria o quê? Mixo é misto, né? Vai ter uma nutrição mista aí no processo aí de nutrição. Agora vamos para as etapas da nutrição heterótrofa. Então, essa nutrição agora heterótrofa é essa aqui, ó, né? Nós vamos ter essas etapas aqui do nosso processo de nutrição. Primeiro é a alimentação. Ó. O que é alimentação? É a capacidade que nós temos de o quê? De adquirir alimento, de comermos os nossos alimentos. Ó. E aí a nossa alimentação, para ser balanceada, ela precisa desses 3 tipos de, aqui, de alimentos aqui. Ó. Nós precisamos dos alimentos energéticos, plásticos e reguladores. Anota aí para mim, quem são os elementos energéticos? São aqueles elementos que fornecem para nós energia. Então, os alimentos energéticos vão ser o quê? Os carboidratos, né? E os lipídios. Lembrando que os carboidratos e lipídios aí, o que eles são, né? Os carboidratos aí são as massas que a gente acaba se alimentando, né? São os alimentos ricos em amido. Então, vai ser aí o quê, né? Pão, arroz, mandioca, né? Batata. Então, esses alimentos o quê? Ricos em açúcar são as massas e são os carboidratos aí que a gente acaba ingerindo aí, né? Principalmente o amido, né? Já que a gente se alimenta muito, né, do amido, que seria aí a principal reserva energética dos vegetais. E aí a gente aproveita deles para que a gente acaba se alimentando, né? O amido presente aí é o quê? No arroz, no milho, né? São presentes aí o quê? No trigo. Então é um alimento rico em o quê? Em energia para a gente aí. E tem também os lipídios, né? Quem são os lipídios aí? A gente alimenta basicamente de o quê? De óleo e gordura, né? Óleo aí seria o quê? Os azeites que a gente usa, né? As manteigas, as margarinas, né? Hoje a gente está usando muita banha, né? De porco aí também, que é uma espécie de o quê? De óleo de lipídio que a gente ingere. E a gordura de uma forma geral, né? Está presente aí o quê? Nas carnes, está presente aí o quê? Nos ovos, está presente aí, né? Na maioria dos alimentos que são de origem animal. Então, esses são os alimentos energéticos, ó, principalmente os carboidratos, e aí se tratando do amido, as massas, e lipídio seria o óleo e gordura, né? Os azeites aí, e as gorduras, como a manteiga, a margarina, a banha, né? Presentes aí nos alimentos de origem animal, principalmente aí a gordura, né? Os alimentos plásticos ou construtores. Quem são os alimentos plásticos ou construtores? São as proteínas. Então, os alimentos aí, o que? Plásticos, ó. A gente tem como noção aí as proteínas que são feitas de aminoácidos, né? Presente principalmente aí o que? Na carne, leite e ovos, né? No caso do leite, nos derivados, né? Nos laticínios também, queijos, iogurtes, bebidas lácteas. Então, a gente tem aí o que? Esses tipos aí de organismos, de alimentos aí. Fechou? Menino, só um minutinho aí, por favor. Então, os alimentos plásticos aí, à base de proteína, né? E é feito de aminoácidos aí. Importantes porque eles são chamados de plástico, porque eles são construtores, né? Eles vão construir o nosso organismo e vão construir aí o quê? A nossa estrutura, né? Eles vão entrar na formação dos nossos músculos, tendões, ligamentos, né? Órgãos. Então, eles são extremamente importantes porque eles são construtores. Lembrando que quem são os alimentos plásticos aqui? São as proteínas, né? Feitos respectivamente dos seus aminoácidos. Então, para nós, muito importante. E nós também temos os alimentos o quê? Reguladores. Ó. Quem são os alimentos reguladores? E são aí para nós, muitas vezes, medicamentos, né? São os alimentos reguladores, são aqueles que controlam o nosso metabolismo, as nossas reações químicas. Vai controlar aí o quê, né? Nosso processo metabólico. Quem são os alimentos reguladores? Nós temos aí como alimentos reguladores, ó, as vitaminas e também os sais minerais, né? Então, eles vão ser importantes porque eles vão entrar aí
no controle do nosso metabolismo. Muito importante, né? E aí nós temos as vitaminas lipossolúveis, né? Que a gente já estudou lá no primeiro ano, vocês viram comigo, que são o quê? Né? O KD, né? Vitamina K, A, D e E. E nós temos as vitaminas hidrossolúveis, né? São aquelas que se dissolvem em água. Seria aí, por exemplo, o complexo B, e também a gente tem aí o que? A vitamina C. Então, esses seriam os alimentos reguladores que a gente tem importante. E os sais minerais, né? Que são também reguladores do nosso metabolismo, né? Por exemplo, o cálcio, que entra na coagulação sanguínea, na contração muscular, o ferro, que entra na formação da hemoglobina, o iodo, que entra na formação dos hormônios da tireoide, o cloro, que entra na formação aí, o que, dos ácidos clorídricos, né? Do ácido clorídrico vai ser importante aqui no processo digestório, né? A gente tem também aí o que, por exemplo, o sódio, o potássio, né? Que vão ser importantíssimos aí para a transmissão do impulso nervoso. Então, são alimentos que controlam nossas atividades metabólicas, importantíssimos para a gente. Então, energético, ó, quem que entra aqui? O carboidrato e os lipídios. Plásticos são as proteínas confeccionadas aí pelos seus aminoácidos. E os reguladores são as vitaminas e os sais minerais. E todos eles entram dentro da nossa alimentação, que vão ser importantes aí para a confecção aí do nosso, né, da nossa nutrição heterótrofa aí. Uma outra parte da nutrição é o peristaltismo. O que é o peristaltismo aí? São as ondas de contração muscular. Então, o peristaltismo são as ondas de contração que vão deslocar o alimento por todo o tubo o quê? Digestório. Então, o nosso tubo digestório, ele vai ser feito aí por musculatura lisa. E aí a nossa musculatura lisa, ela tem essas contrações involuntárias que transportam o alimento. Ó. Inclusive, o alimento mastigado, ó, a gente chama ele o quê? De bolo alimentar. E aí, quando a gente engole o bolo alimentar, né? Quando a gente faz a deglutição do bolo alimentar, ele vai ser transportado aí pelo esôfago, vai ser transportado pelo estômago, vai ser transportado aí pelo quê? Pelos intestinos, todos pelo peristaltismo, que vão ser ondas de contrações o quê? Alimentares ao longo aí do processo de digestão, ao longo do processo de o quê? De nutrição, de digestão. Então, o peristaltismo vai ser importantíssimo. Então, o que é peristaltismo? São o quê? São contrações involuntárias do tubo digestório. São contrações involuntárias do tubo digestório e que permite aí o quê, né? O deslocamento do quê? Dos alimentos ao longo do tubo digestório. Então, peristaltismo são ondas de contrações musculares que permitem o deslocamento, né, do alimento ao longo do tubo digestório. Não, Ramon. Você vai sofrer alguma lesão, porque isso aqui, ó, quando você tem lesão da medula espinhal, o que vai acontecer? A lesão da medula espinhal aí, ela vai ser em função da musculatura voluntária. Né? O peristaltismo ele é controlado pela musculatura involuntária, pelo sistema nervoso autônomo. E aí, quando você lesiona a coluna, ou quando você lesiona a medula espinhal, você não vai ter problemas o quê? No transporte do bolo alimentar, não. E não vai ter problema no peristaltismo, não, porque isso é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Vai ser controlado aí pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, não afeta o peristaltismo, graças a Deus, né? Porque isso aí vai ser feito por uma outra via do sistema o quê, né? Digestório e controlado por uma outra via aí do sistema nervoso. Quando você afeta, então, a medula e que ela paralisa os movimentos inferiores, você está paralisando o sistema nervoso voluntário. E o controle do sistema digestório é feito pelo sistema nervoso autônomo. É uma outra via do sistema nervoso que faz esse tipo de controle, esse tipo de ação. Então, não vai prejudicar, não. Então, fez o peristaltismo, né? Vai deslocar aí o que? O bolo alimentar ao longo do quê? Do tubo digestório. E ao longo do tubo digestório, o que acontece? Ó? A digestão. O que é a digestão? É a quebra dos alimentos. Porque quando a gente vai ingerir os alimentos são gigantes, são macromoléculas. Essas macromoléculas, elas vão ser quebradas nas suas unidades constituintes. Vão ser quebradas na menor porção que elas possam ter, para que elas possam o quê, né, ser transportadas pelo sistema circulatório e chegar até o sangue. E que o sangue possa levar elas até o quê? A presença das nossas células. Então, isso vai ser levado até o quê? Todas as nossas células
via sistema circulatório. E para isso, para os nutrientes entrarem dentro da célula, eles têm que serem o quê? Pequenos. Vão ter que ser na sua menor porção encontrada. E para isso a gente precisa das nossas enzimas. Ó. Então o tubo digestório ele vai ser cheio de órgãos que sintetizam os sucos digestórios. E aí vão ser cheios, né, esses sucos digestórios, dessas enzimas aqui. Ó. Lembrando que as enzimas são proteínas. São proteínas que vão o quê? Acelerar as reações químicas. No caso da digestão, as reações aqui são de quebra. E as reações de quebra, né, são de hidrólise. Por isso que a gente fala que as enzimas são hidrolíticas, ó, porque elas vão quebrar os alimentos, os fragmentos alimentares, né, os nutrientes, em partes menores, introduzindo moléculas de água, né, entre as ligações que unem, né, esses nutrientes. Então, aqui as enzimas vão quebrar as macromoléculas a partir da ingestão e introdução de água entre as ligações que unem os alimentos, os polímeros, né? E eles vão ser quebrados cada vez em partes menores. Então, a enzima aqui, ela vai quebrar os nutrientes a partir do processo de o quê? De hidrólise. Então, elas vão usar água para o processo de digestão. Por isso que a gente fala que o nosso tubo digestório vai ser riquíssimo em sucos digestórios. Ó, né? E em se tratando de digestão, ó, a gente tem dois tipos de digestões, né? Nós temos a digestão intracelular, que é aquela que vai acontecer dentro das células, né? Você vai ver que isso ao longo da evolução é importante para os organismos. E nós temos também a digestão que é de que tipo? Extracelular, que é o DEC, né? A digestão extracelular é aquela que acontece fora das células, dentro do tubo digestório, dentro das cavidades digestórias. A nossa digestão, ó, ela é extracelular, né? Lembrando que algumas das nossas células ainda deixaram, né? Ainda tem um resquício, ainda podem realizar a digestão intracelular. Só que a digestão intracelular, para nós humanos, né? Para nós mamíferos e principalmente nós humanos, a digestão intracelular está ligado mais com defesa, está ligado com o sistema imunológico, está ligado com as células de o quê? De defesa, né? Ligado com os macrófagos, com os monócitos, com os leucócitos, né? Que vão fagocitar os agressores nossos e vão destruí-los através do que? Da digestão da sua estrutura. Então, a nossa digestão intracelular, ela não está muito mais ligada com a nutrição. A nossa digestão intracelular está ligada com defesa, com o sistema o quê? Imune, com o sistema de proteção. A nossa digestão realmente de nutrição, de comida, de alimento, é a digestão extracelular. Nós vamos fazer digestão extracelular. Por isso que nós temos um tubo digestório todo especializado, um tubo digestório todo o que é importante para que aconteça essa digestão. Ó. Né? Então, a digestão nossa vai ser cheia de vários órgãos que vão permitir que o processo digestório ocorra dentro dele, para que a gente tenha o que? As células absorvendo os nutrientes, todos prontos, todos aí o que? Né? A base da cavidade digestória. Fechou? Então, a nossa digestão intracelular tem a ver com defesa. E a digestão extracelular, ela vai estar ligada aí com quem? Com o nosso processo de nutrição, com o nosso processo de alimentação. E o que acontece? Depois que digeriu todos os nutrientes, o que acontece com eles? Nós vamos passar para a fase de absorção. E aí a absorção vai ser feita aqui, ó, através das vilosidades intestinais. Então, a gente alimentou, transportou o alimento, digeriu. Depois que todos os alimentos foram digeridos naquilo que seria a sua menor porção, esses nutrientes vão ser absorvidos. E são absorvidos lá no intestino delgado, através das vilosidades intestinais. Ó. O que são as vilosidades intestinais? São as dobras da membrana plasmática, né? As vilosidades aí intestinais são as dobras, primeiro, do tecido que forma o intestino delgado e tem também o quê? A dobra da membrana das células, né? Que são as microvilosidades. Então, as vilosidades são dobras intestinais. E aí, essas dobras intestinais, o que elas vão fazer? Elas aumentam a superfície de contato e a absorção dos nutrientes. Primeiro, elas são dobras do intestino, a gente vai ver lá para frente. E mais o que, né? Mais precisamente, elas também são dobras das células que formam o tecido do intestino, que aí a gente chama de microvilosidades. Também aumentando a superfície de contato e a absorção dos nutrientes também. Fechou?
Então, as velocidades dobras da parede intestinal. Aumenta a superfície de contato e a absorção de nutrientes. E nós temos também as microvelocidades, ó, que são as dobras das células que formam aí, né, a parede do intestino, que também aumenta a superfície de contato e a absorção de nutrientes. E por último, ó, tudo que foi absorvido tem que ser absorvido, tudo aquilo que foi digerido, tudo aquilo que foi transportado, tudo aquilo que era alimento já está o quê, né? Já foi absorvido, jogado no sangue, jogado no sistema circulatório e transportado aí pelo organismo. Aquilo que sobra são os excrementos, né? É o cocôzão. Então, a última etapa aqui do processo de nutrição, ó, é a excrementação. O que é a excrementação? É a eliminação dos resíduos alimentares, daquilo que não foi digerido e daquilo que não foi absorvido. Aquilo que não foi digerido e aquilo que não foi absorvido, a gente acaba eliminando através aí do processo de excrementação, né? Que seria aí o quê? Os excrementos que a gente acaba liberando aí. O que são os excrementos? São os resíduos alimentares aí que a gente tem. Fechou? Então, essas são as etapas aí do processo de nutrição. Alimentação, peristaltismo, digestão, e aí feito pelas enzimas hidrolíticas, né? Não esquece que as enzimas, elas têm aí, né, as suas características de ação. Ó. A enzima depende do quê? Da temperatura para atuar, as enzimas dependem do pH para atuar, e as enzimas também precisam do substrato o quê? Específico para atuar. Lembrando que as enzimas, para dar nome para as enzimas, é só você usar o substrato, né? O radical do substrato que ela atua, mais o sufixo ase. Então, por exemplo, se uma enzima vai digerir amido, como é que vai chamar essa enzima? A amilase. Se uma enzima vai digerir, por exemplo, proteína, como é que ela vai chamar? Protease. Se ela vai digerir lipídio, como é que ela chama? Lipase. Então, a gente usa o quê? O sufixo ase no quê? No radical do substrato que ela vai atuar. Lembrando que substrato é qualquer substância química em que a enzima possa atuar, né? É qualquer substância química que sofra a ação da enzima. Fechou? E aí o que acontece? Ó? Digeriu, absorveu através das velocidades intestinais e das microvelocidades. O que não foi digerido nem absorvido é eliminado através do processo de excrementação. O que é excremento? É a eliminação de resíduos alimentares. E não confundir com o quê? Com excreção. Excreção é eliminação de substância tóxica, né? E aí através do sistema excretor, é o xixizão. Excrementação é a eliminação de resíduo alimentar, né? Que são os excrementos, são os resíduos alimentares, é o cocôzão. Fechou? Agora aqui, ó, sistema digestório humano. Visão geral dele aqui, de todos os órgãos que vão fazer parte dele aí. Ó. E aí no sistema digestório o que humano? A primeira a boca, né? Onde nós vamos ter a alimentação. E aí presa a boca a gente tem o quê? As glândulas salivares, ó, né? Que é o 2 aqui. Importantíssima, já que vai produzir a saliva aí, né? Que vai ser tão importante para o processo de digestão. Inclusive a saliva já é o primeiro suco digestório. Na saliva tem enzima, e as enzimas aí que permitem o processo de digestão, né? Aqui você já tem aí o que, né? A entrada para o sistema digestório, ó, você tem aí o que, né? Primeiro a faringe, por onde vai ter o que? A entrada do alimento, né? Para o tubo digestório. Na faringe você tem o que, né? Uma abertura que a gente chama de glote. E essa glote tem uma válvula, né? Que deixa passar o alimento para o tubo digestório e o ar para o sistema respiratório. Essa válvula é chamada de epiglote. Então, aqui na faringe, você tem uma abertura que a gente chama de glote. E uma válvula, né, que abre e fecha essa faringe, chamada de epiglote. E aí, a epiglote é que coordena, né, a passagem do alimento para o tubo digestório e a passagem do ar para o sistema respiratório, né, para a gente não ter problema. E aí, quando o que tem problema nisso, é o que a gente chama de engasgar, né? Porque pode acontecer de o quê, né? De um desvio, o alimento ir para onde? Né? Para o sistema respiratório e o ar vir para o sistema digestório. E aí obstrui. Aí a gente engasga, tosse, que é um mecanismo aí de o quê, né? De desobstrução que a gente tem para o sistema aí o quê? Respiratório. Aqui embaixo a gente tem o quê? Ó? O esôfago, né?
E aí o 3 aqui seria aí o quê? O esôfago, que é um tubo muscular que conecta a boca a esse outro órgão nosso aqui, ó, que seria o estômago. Então isso aqui, o 2 seria aí a faringe e o 3 aqui seria o esôfago. O que é o esôfago? É um tubo muscular, né, por onde vai ser o que? Transportado o alimento, né, o bolo alimentar, para dentro dessa cavidade aqui, ó, que também é uma cavidade digestória e aqui é produzido um suco digestório. O 5 seria o quê? O estômago, né? E aí é produzido o suco gástrico, onde nós vamos ter um processo digestório também muito importante aí, né? Aqui o 4, ó, o que vai ser o 4? Vai ser aí o quê? O fígado, que é também o quê? Um órgão digestório extremamente importante, né? Ele é um órgão glandular, né? Para muitos é a maior glândula que nós temos no organismo, né? E aí o fígado vai ser importantíssimo. E o fígado vai conectar com essa volta aqui, ó, né? Que seria essa volta aqui, seria a primeira porção do intestino delgado, a gente chama de duodeno. O fígado vai estar conectado principalmente aqui no duodeno. Tem um papel importantíssimo, porque ele vai produzir aí uma solução que vai ser importante para o nosso processo digestório, que é a bile. Então, o fígado, ele vai ser importante porque ele vai ser o quê, né? O produtor da bile. E aí, se ele é o produtor da bile aí, a bile vai ser uma solução aí muito importante para o processo digestório. E conectado aqui também à volta, ó, né? Desse o quê? Essa volta, que seria a porção inicial aí do intestino delgado, que a gente chama de duodeno, está conectado aqui também um outro órgão, ó, que seria o 6, que é o pâncreas, que é também extremamente importante, né, para o processo digestório, e ele está conectado aqui também justo ao duodeno. E aí o que acontece? O pâncreas vai lançar aqui ao duodeno o que a gente chama de suco pancreático, né? Importantíssimo. O pâncreas produzindo o suco pancreático vai ser o suco digestório mais completo do organismo humano. Então aqui você tem aí o pâncreas produzindo o suco pancreático, extremamente importante aí, ó, para o nosso processo digestório, para o nosso processo de digestão aí. Fechou? Então, conectado aqui, ó, a essa volta aqui do tubo digestório, como é que chama essa volta do tubo digestório? Duodeno. Conectado ao duodeno, o que você tem aí presente? Ó? O fígado e o pâncreas, né? Conectado a essa região aí, que é uma das regiões do tubo digestório nosso mais nobre, mais importante aí para o processo digestório. Fechou? Aqui, ó, do duodeno continua aqui o intestino delgado, ó, que é o 8 aqui, né? Nosso intestino delgado aí, e as suas porções finais é onde está a vilosidade, né? Então ele vai ser importante para o processo de o quê? Digestão e vai ser importantíssimo também para o processo de absorção dos nutrientes que foram digeridos. Então aqui é a continuidade aí o quê, né? Do intestino delgado aí, nas suas porções finais, né? Você vai ver comigo para frente que a porção final aí do intestino delgado vai ser o jejuno e o íleo, né? Que são porções aí terminais do intestino delgado. Aqui, ó, envolvendo o intestino delgado, o que a gente tem? O intestino grosso, né? Importantíssimo, porque ele vai armazenar aí as fezes, e é importante porque no intestino grosso vai acontecer a absorção de água. Então, toda a água que a gente ingere ao longo do que, né, da nossa nutrição, e toda a água que a gente ingere, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso processo de hidratação, essa água vai ser absorvida aqui no intestino grosso. Então, o intestino grosso ele está encarregado do processo de absorção de água. Então, toda a água que você toma ela vai ser absorvida aqui no intestino grosso e depois jogada no sangue, que vai circular por todo o seu corpo, hidratando as nossas células e hidratando o nosso tecido. E todos os sucos digestórios, né, são ricos em água, e toda a água que é gasta no processo digestório também vai ser absorvida aqui pelo intestino grosso, né? Além do intestino grosso, ele vai também o que armazenar, né, os resíduos alimentares, ó. Vai armazenar aí o que? As fezes que são formadas aí. Fechou? Então, o intestino grosso aqui, função dele é a absorção de água e armazenamento do bolo fecal das fezes que a gente tem. Aqui mostrando aqui, ó, o que seria isso aqui? O apêndice vermiforme, né? Isso aqui é um órgão vestigial que a gente já viu. No passado, ele foi muito importante para o nosso ancestral, porque armazenava organismos que o que produziam celulase para a digestão da celulose.
Para nós hoje, nem tanto, né? Hoje o apêndice vermiforme é um órgão linfóide. Ele vai produzir células de defesa, né? E que vão ser responsáveis, né, pela proteção aqui do sistema digestório, né? Mas nada tão extraordinário que não possa ser suprido por outros órgãos linfóides do corpo, né? E infelizmente, ó, quando ele é obstruído aqui, né, por partículas alimentares, esse negócio aqui pode inflamar e causar o que a gente chama de apendicite, né? Que é a obstrução desse apêndice aqui, ó. E aí pode provocar um problema sério, né? Como ele não é muito elástico, se ele inchar muito, ele rompe. E aí, se ele romper, ele libera aí o quê, né? Partículas alimentares por toda a extensão do quê? Do abdômen. Isso pode causar aí o quê? Um problema seríssimo de infecção, né? Então, a apendicite é grave. Por isso que tem dores abdominais, você tem que vir aqui o mais rápido possível e retirar ele para não ter o quê? Problemas aí no processo de, né, infecção e inflamação. Por último aqui, ó, o intestino grosso reto e a abertura para o meio externo, que é o ânus. Então, visão geralzona aqui do processo digestório, visão geralzona aqui do sistema digestório humano nosso. É insuportável mesmo, né? Dor abdominal e é gravíssimo, seríssimo, né? Suco pancreático, a função dele é digerir o quimo, que seria uma massa alimentar que sai do estômago. O fígado vai produzir a bile e ela vai ser armazenada na vesícula biliar. Fechou, meninos? Está terminando a nossa aula aqui. Mais alguma dúvida aqui sobre essa parte? E eu vou ver com o Clóvis, né, sobre esse negócio da nossa aula hoje à tarde, viu? Se não for hoje, ele vai remarcar essa semana ainda. Mas eu vou mandar mensagem para ele agora para saber se está tudo certo. Fechou? Então, valeu, meninos. Um beijo, um abraço para vocês aí. Vamos que vamos. E aí ele manda no grupo aí se vai ter a minha aula mesmo hoje. Era para ter. Fechou? Tchau, tchau, meninos. Valeu, brigadão. Vamos que vamos aí no sistema digestório. Próximo aula a gente continua. Tchau, tchau, Lisa.